muita alegria, muita disposição para a gente continuar, finalizar o ano e o tema é Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Então, vamos ver o que a gente vai trazer nessa roda de conversa. Mas, para a gente começar, eu vou ler aqui na página de abertura uma mensagem do Emmanuel para a gente fazer a nossa prece. Carta de Ano Novo, Emmanuel. Ano Novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que ser e encarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Esse livro, se eu não me engano, é de Crônicas, Cartas... Cartas e Crônicas? Não é Cartas e Crônicas, não. É Cartas alguma coisa, porque quando eu copiei, não gravei o nome do livro aqui. Mas é uma mensagem de Emmanuel. Então, depois dessa mensagem, vamos fazer nossa prece, agradecendo a Jesus, a Tiago, a nossa querida Maria Angélica, por mais um ano que completamos, de atividades na nossa casa, com todos os desafios inerentes à sustentação material de nossa casa, mas na certeza de que se aqui chegamos é porque o auxílio não nos faltou, nem auxílio do mundo material, assim como do mundo espiritual. É porque temos confiado uns nos outros e esses bondosos amigos assim também têm confiado que esse trabalho dessa casa continue e persevere, com a devida consistência, com a devida resiliência, com a devida esperança. E assim, iniciamos a reunião pública dessa noite para conversarmos sobre esse tema que toca os nossos corações, o renovar, o recomeço, mais um. Graças a Deus. Bom, gente, hoje a gente está aqui com a Cristina, que foi pega de surpresa, assim, foi fisgada, assim, ó, igual pulsar, joguei o pulsar nela, falei, você tá aí, vem aqui participar com a gente, então, da roda de conversa. E a Marina, inicialmente iam ser nós duas, né, Marina? Então, estamos aqui entre amigos para mais uma roda de conversa. E a roda de conversa hoje, nós estávamos, nós também conversando sobre o tema,
Feliz Ano Novo e adeus Ano Velho. A gente sabe que nesse período, a gente sempre entra num período de reflexão daquilo que a gente fez, o que a gente fez, o que deixou de fazer. Mas tem uma coisa muito curiosa e a gente vai abordar isso aqui hoje. São aqueles rituais de virada de ano. Alguém aqui tem algum ritual, seja da cor da roupa, seja de algum ritual que a gente costuma ver aqui, né? Não tem Alguma problema simpatia, falar, não, né? gente. Alguma Ninguém vai ser simpatia. julgado que é espírita e tem algum ritual de virada de ano, não. Alguém aqui tem algum ritual Uma desse? simpatia. Simpatia não temos, eu gosto de tomar um banho de sal grosso. Banho sal grosso. Tem, Vinícius? Eu não tenho nenhum ritual, mas eu só faço de branco, e não por ser ritual. Mas o que eu acho legal é que o Brasil é o único país que tem essa tradição, muito mais para manter isso que eu acho legal de só a gente ter isso, mas não por acreditar que aquilo vai Uma questão cultural. É por uma questão cultural. Uma questão cultural, de manter algo para só a gente ter. Uma representatividade, no caso da nossa nacionalidade, né? Mas não se pensando isso. Isso é que vai mudar a sua vida. Se eu não passar de branco, danou-se. A gente aqui já ouviu falar, certamente, que existem muitos rituais, né? A turma que passa na praia, pula 7 ondas, né? Tem mais algum que vocês conheçam? Gente, não é possível que vocês Tem não conheçam vários. aquele clássico que tem toda a ceia de Natal tem Comer 12 isso. uvas. A uva, comer 12 uvas, lentilha, romã. Ó. isso aí. Não comer Não aves, comer porque a ave cisca para trás. Não. Tem que ser porco que fuça para frente, peixe que nada para frente. Não pode ser ave, porque a ave cisca para trás. Mas e se for ave que voa só? Balança, isso tá tudo errado. Por isso que a vida não está dando certo? É isso. Para vocês aqui uma ideia, assim, o Vinícius falou uma coisa muito interessante, que essa questão da roupa branca é uma tradição no Brasil. É uma tradição brasileira. Não sabia que era só aqui. É uma tradição brasileira. A comida simbólica, lentilha não é só no Brasil não. Tá, gente? A lentilha que representa, né, fartura e prosperidade, guardar sementes de romã, evitar comer aves, isso tudo é do Brasil, hein, gente? Pular 7 ondas, de forma pedir sorte e tal. Na Espanha tem uma tradição de se comer 12 uvas à meia-noite, para trazer prosperidade. Na Itália tem que usar roupa íntima vermelha, que traz amor e paixão, e comer lentilha também. Nos Estados Unidos tem que beijar alguém meia-noite, para trazer amor. No Japão tem que tocar o sino 108 vezes. Sabe por quê? Para espantar os 108 espíritos ruins que eles acreditam que existe. Tem uma lista deles, que é o que nós chamamos de sentimentos ruins. Só 108. Eles têm uma, eu não vou lembrar, óbvio, dos 108, mas eles falam da maldade, das más energias, da desolação, da inveja, são 108. É uma lista com, aí eles batem no sino 108 vezes para afastar essas energias. Na China, mas a China no ano novo lunar deles, eles usam vermelho, que é a cor da sorte, limpam, olha que coisa interessante, limpam a casa antes do ano novo, para afastar energias negativas. A gente aqui já ouviu falar, né, da energia negativa que fica acumulada na sujeira, né? Tem famílias que eu conheço que fazem isso também. É muito feng shui. E distribui envelopes vermelhos com dinheiro. Para trazer boa sorte e prosperidade. Essa aí era uma boa, hein? Se alguém quiser me dar um envelopinho vermelho com dinheiro, não tem problema não. Gente, olha só, manda um envelope vazio e pode fazer o Pix que está valendo. Outros rituais e superstições, né? Que é abrir as janelas e portas à meia-noite para a má sorte sair e a boa sorte entrar.
Esse é pra gente que gosta de viajar, tem que carregar uma mala. Então, se a gente for passar a virada na casa de alguém, carrega uma malinha, né, acender velas de cores específicas, brindar com espumante, que simboliza celebração e renovação. Né? E as cores? Vocês já ouviram falar das cores? Uhum. A gente sabe que o branco simboliza o quê? Paz. A paz. E o amarelo? Dinheiro. E o verde? Esperança. E o amarelo, o dourado. E o vermelho? Amor. Paixão, energia. É uma energia também. O rosa? Aí eu não sei mais. A O campanha do câncer de mama. é delicado, laço para usar, para manter laços afetivos. Interessante, né? O azul significa serenidade, tranquilidade, segurança. O roxo, lilás, significa espiritualidade. E o preto? Olha, vim toda de preto por causa disso. Xiii. Vou usar, passar a virada assim. Aí, vai dar azar para mim? O que vocês acham? Eu vou ter um azar danado ano que vem? Já passei uma virada de Olha que interessante. Eles dizem, dos significados do preto é o poder e a introspecção. É interessante, embora muitas pessoas atribuam o preto à energia negativa. E como que a gente vai escolher a cor da roupa do ano novo? Como que a gente vai escolher? O que vocês acham? Até onde eu sei, é de acordo com o que você quer para o seu próximo ano, né? Aí você coloca aquela roupa pensando no que você quer trazer para você para o ano seguinte. Essa é uma corrente, tem outra corrente dos astrólogos, né? Dependendo Do astro que vai reger o ano e tal. É. E aí tem também a corrente dos espiritualistas, dos nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, do Orixá que vai reger. E o que que o espiritismo fala disso? Pequeno, gente, Cristina, desculpa. Chamei pelo apelido de irmã. Na verdade, será que algum desses aspectos exteriores importa de verdade com o que vai acontecer na nossa vida no ano que chega? Será que eu vestir roxo, amarelo, preto, branco, eu comer lentilha ou não comer lentilha, como ele falou, será que isso vai ser preponderante para que as coisas deem certo ou não deem certo? Depende de nós. Talvez a quantidade de energia que você Em qualquer coisa que eu coloque a minha energia, o meu pensamento, eu vou construir aquilo que eu estou plasmando, né? Mas, na verdade, não são os objetos, não são os talismãs, não são as cores. A gente sabe disso, a gente tem estudado, né? Os espíritos vieram nos libertar disso, desses medos, dessas crendices, né? Dessas tradições que muitas vezes nos limitam. Então, a gente vai raciocinando e nada disso, na verdade, tem importância, porque tudo isso é exterior. Tudo isso é exterior. Então, se eu não usar roupa branca, eu não vou ter azar, né? Se eu usar roupa preta, eu não vou atrair energias negativas. Ainda tem que ser nova. Tem que ser nova. Ainda tem que... também tudo uma propaganda de consumir isso, É. né? Cada um vai acrescentando cada vez mais, né? O próprio Papai Noel vender, É. tal, tudo isso é Agora, conclui, depois eu falo. cultural, né? É. Fala. Não, seguindo o que a Cristina está falando e o que o Léo falou, de nada adianta, né? Como você falou, a questão da energia que você coloca naquilo que você está fazendo, porque nós sabemos que nós somos energia, né? Nós emanamos e atraímos aquilo que está em concordância com a energia que a gente vibra. Então, não adianta nada fazer qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de simpatia, o que for, se nós não estivermos predispostos a modificar alguma coisa em nós. Porque se a gente faz isso, é porque alguma coisa não está boa. Porque quando está tudo bem, a gente não pensa nessas coisas. Então não adianta a gente querer que a nossa vida mude se a gente não mudar também a nossa forma de agir. Porque tudo que a gente faz volta para a gente. Então não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo banal do dia a dia, não adianta eu querer atrair para mim mais afetividade e usar rosa se eu continuar sendo agressiva com as pessoas. Isso não vai acontecer, né? Então a gente precisa primeiro saber o que é que vai mudar, o ano vai virar. Acontece mágica no dia 1º, a gente dorme no dia 31 e acorda no dia, fez todos os rituais e de repente no dia 1º, como num filme,
a gente acorda e tudo mudou. Isso vai acontecer? Claro que não. Isso vai acontecer aos poucos com a gente, de acordo com as nossas determinações em modificar aquilo que a gente acha que não está bom. Né? Você falou uma coisa interessante, Marina, que você falou assim, a gente se pega a essas coisas quando não está faltando alguma coisa, não está bom. Então eu vou usar dourado, amarelo, porque eu estou precisando de dinheiro, eu estou com um projeto, né, que tem um apelo financeiro, eu tenho um projeto de fazer uma viagem, então eu preciso de dinheiro para fazer essa viagem. Então eu vou usar uma roupa amarela e dourado para poder atrair dinheiro para essa viagem. Mas será que a gente só faz isso quando tem alguma coisa que a gente tem um projeto para frente ou quando alguma coisa não está boa? Ou será que a gente acredita, ou há pessoas que acreditam, que a vida está desenrolando de alguma coisa, ou às vezes até funcionando, ou que, justamente porque fez todos os rituais? Certamente tem gente que acredita nisso. Né? Chamado de viés de confirmação. Viés de confirmação é quando você tem uma ideia e você cata pontos da realidade, pontos que você vê, só para realmente ter o viés de confirmação. Vendo como funciona. Deu 17 coisas erradas e deu uma que foi aquilo que você queria. Então, mas o viés de confirmação, estudar a sua índole e a visão daquilo. Eu disse, por isso que eu passei de amarelo, você acredita? Né? Por conta disso. Quando a gente começou a falar, eu ia já falar muito mal da gente, principalmente brasileiro, mas a gente começava a falar de outros países dessa crendice, né? Isso não funciona, essas crendices, essas magias, ou acreditar que algo vai dar um salto para esse tipo de coisa, não só no novo nas coisas, né? A gente não quer se modificar, mas a gente quer votar em alguém que vai fazer tudo aquilo para o país melhorar. Né? A gente quer eleger alguém, a gente não precisa de um salvador ou algo para salvar a gente. Nem que seja uma camisa amarela, nem que seja uma religião, uma calça branca, camisa amarela, lenço vermelho. É a tendência que a gente tem de terceirizar a responsabilidade que é nossa e modificar a nossa própria vida. Até porque a gente, até culturalmente, acho que a gente vive nesse meio, é criado nesse meio. Demora um pouco a gente se responsabilizar pelas coisas que a gente acontece na nossa vida. Até mesmo quando outra pessoa ou qualquer acontecimento na nossa vida está errado, porque alguém fez alguma coisa, mas qual é a participação nossa em relação a isso? Né? Essa pessoa na nossa vida, por quê? A gente não escolheu, a gente não fez, então a gente tem sempre uma participação nisso. Né? É porque isso é a nossa energia, porque a gente vibra, né? Não é só vibrar, é uma constância de vibração. E depois da vibração, a atitude, a vontade, toda vontade naquela direção. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, Cristina, Marina. Nós somos espíritas, nós estudamos, inclusive lá no Livro dos Espíritos, tem uma parte que fala do poder oculto, talismã. Livro dos Espíritos, 551 a 556. É a parte que fala disso aí. Então, quer falar? Poder oculto. Não, porque eu tenho um... Entendi. Não vai dar tempo. Tá. Que fala sobre isso. Tá, nós estamos aqui falando que essa questão da roupa, do alimento, né, do pula 7 ondas, de usar uma roupa de determinada cor, comer alguma coisa, usa um determinado objeto, que isso pode nos ter uma influência para mudar, entre aspas, o nosso destino naquele ano que vai começar. Mas eu pergunto a vocês, aí a gente está falando aqui, né? Olha, a gente sabe que tudo está na mente, que a gente, né, não precisa disso. Nós somos espíritas, estamos estudamos o poder oculto talismãs, que funciona, não funciona e tal. E se nós estivermos na virada de ano, com outros amigos, conhecidos, espíritas, que também estudam, que também frequentam uma casa espírita e que fazem todos esses rituais. O que a gente vai fazer, Cristina, Marina? Nada. A minha sugestão é nada. Quer dizer... Me dá aí 12 uvas também? Não, provavelmente vai alguém que acredite nisso, vai oferecer aos amigos, e os amigos, óbvio que por amor, por carinho, por gentileza e respeito, vão aceitar e vão comer.
Na verdade, eu acho que o ponto focal dessa discussão está em nós colocarmos fora aquilo que é nossa responsabilidade e trabalharmos dentro. É comodismo, né? É mais um comodismo nosso, de colocar em objetos que estão fora, em atitudes que estão fora, alguma coisa que precisa ser trabalhada por nós mesmos, né? Internamente. Como ela falou, na nossa mudança de postura, de faixa vibracional com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? A gente vem estudando, cada vez mais a gente sabe disso, mas a gente sabe que ainda é um processo difícil. Ainda é mais fácil jogar para fora a responsabilidade pelos nossos insucessos, né? Pelas nossas dificuldades, e a gente vai buscando nesses artifícios, nesses talismãs, né? Você deve lembrar do André Luiz, que entra na igreja, né? Aí a pessoa, todo mundo tomando uma hóstia, né? Aí teve uma que tomou e estava assim, chegando a brilhar, aquela santa hóstia, aquela coisa. Todos os outros estavam, os espíritos estavam espantados. E aí o outro pergunta para ele pergunta para o espírito lá dele, aí ele fala assim, o que houve com ela? Assim, que ela tomou um sentimento que aquilo ia fazer as energias dela, que ia ajudar. Outros tomaram simplesmente por automatismo. É a água ritualista. A hóstia é fluidificada, né? É um elemento que recebe o fluido ali, que é absorvido pela fé, né? Pela abertura. É a mesma coisa. A gente toma. Aquele negócio que vocês falaram, isso aqui, né? Exatamente. Exatamente. Não é a uva, não é a hóstia, não é a água propriamente dita. É um conjunto de fatores que juntos vão fazer efeito ou não. Né? É isso mesmo. Eu faço uma comparação, né, a quando a gente, né, eu já tive uma passagem na minha vida, um momento na minha vida, que eu falo, sou oriunda, né, da Umbanda, e na Umbanda há cerimônias, não só de oferenda, mas de se alimentar da comida que a gente chama de comida de santo, né? A feijoada, que é consagrada aos frutos velhos, né? A fruta, o caruru das crianças. Então, quando você tem já algum esclarecimento, né? Na época eu já estudava, então aqui me permitam que eu estou trazendo esse relato, era exatamente isso. Eu conversei muitas vezes com a Cristina, que na época já era espírita, e falava, quando eu como aquilo, eu estou colocando ali uma vibração positiva, pedindo que aquilo entre com o fluido, com essa vibração, não que aquilo vai me curar, mas com essa vibração, porque aquilo é fluidificado por entidades do bem, da mesma maneira que a gente bebe a nossa aguinha fluidificada, cheia de remédio, cheia de coisas positivas. Então, é exatamente isso. Né? Então, a comida da cantina também, muito bem, Vinícius. Comam na cantina. Fala para eles, né? Ainda tem só as outras isso. Porque a gente, assim, eu fiz essa pergunta, né, porque a gente tem que ter, eu acho que, muito carinho, e não só com os nossos irmãos espíritas, mas com quem não é espírita, e que tem essa crença, que acreditam que isso pode ter algum efeito. Eu nem vou falar a palavra mudar, mas que isso possa ter, porque, claro, ninguém come 12 uvas, ou come lentilha, ou não come frango, não come bicho de pena, ou usa essa roupa, achando que isso vai ter um efeito negativo. Mas as pessoas, é claro, que acham que isso vai ter um efeito positivo. Mas o mais importante, como vocês estão falando, e a gente está falando aqui, é a gente saber que o que vale é a intenção. Mas depois da intenção, o que tem que ter? A ação. Ação, em busca da realização. Na verdade, a gente sabe, né, que se a gente não fizer determinada coisa, se eu for presa a determinada crendice, a determinado costume, e eu não fizer, e ficar o tempo todo, caramba, eu não usei a blusa branca. Caramba, eu não usei, isso vai me trazer má sorte, isso vai me trazer isso. Se eu ficar o tempo todo, eu vou criar o quê?
uma monoideia, eu vou começar a alimentar uma monoideia, e nós sabemos qual é o resultado das monoideias, dos monoideísmos, né? Eu vou acabar o quê? Justamente plasmando, construindo vibracionalmente uma psicosfera negativa para mim mesmo. Então, naturalmente, é o que ele falou, né? Naturalmente, eu mesma vou acabar buscando mecanismos de auto-boicote. Porque eu mesmo vou buscar o resultado negativo, porque eu fiquei tão fixada naquela ideia. Por isso que eu digo que a doutrina é libertadora, porque os espíritos vêm dizer para nós, olha só, nada disso tem importância. Nada disso tem importância. O que importa é a tua ação, o teu pensamento, a tua busca pelo que você quer ser. Não é o que está lá fora que importa. É o que está aqui dentro. Eu lembro bem porque o livro, não relei isso há um tempo, mas quando o livro do Espírito fala ele fala como um ponto de apoio. Eu lembrei disso que eu estava falando. Então, assim, é um ponto de apoio, mas justamente para de repente, um viés de confirmação, para te reafirmar, para te dar... Até para manter o seu pensamento focado no que você quer. Exatamente. Como em terapia já acontece também. Exatamente. Então, é um ponto de apoio, mas sem trabalho, sem mudança, sem nada disso. Né? Pega lá, eu quero que isso aconteça, eu quero sorte, eu penso muito em coisas ruins e tal, aí vai lá o espírito lá e fala assim, então põe essa pedrinha aqui no sapato que vai ser bom para você. Aí eu boto aquilo e acabou. Bota a pedrinha no sapato, toda vez que eu penso aqui com uma pedrinha, eu lembro da pedrinha, olha, não pode ter aquele pensamento, ou seja, só tô... É um ponto de apoio, você não pode ter aquele pensamento, só está revoltando. É o poder da pedra, não, a pedra só está te lembrando, está te incomodando no pé, e te lembrando de você se modificar. Então, o estado de mãe, ele serve como apoio, mas ele não vai fazer. É como as imagens. É magnetismo, ele fala de magnetismo. É isso aí. Você magnetiza aquele objeto com a tua energia. Né? E isso a gente faz independente de ser um talismã ou não. Se você é muito apegado a alguma coisa, isso naturalmente vai acontecer. Tem a mediunidade em relação a isso, né? Tem. Tem pelo objeto. Sinestesia, né? Acho que é, né? Acho que é sinestesia. Acho que é sinestesia. É como um objeto de alguém que tinha muito apego, muito carinho por aquele objeto, desencarna, e o objeto em si é neutro, a energia da pessoa que está ali, tá impregnando, naquele ambiente, como está aqui, como está em qualquer lugar. Não é o objeto em si, né? É um objeto. Uma vez uma médium vidente trouxe um relato numa reunião mediúnica para nós, que ela não entrava mais em antiquários, em lojas de antiquário. Que uma vez ela entrou com uma amiga, estava saindo do trabalho, vamos ali que eu quero ver um... E quando a amiga, eu vi um relógio muito bonito, que eu gostei, um relógio assim de mesa, né? E quando ela olhou assim, tinha um espírito agarrado ao relógio. E ela disse, provavelmente o ex-proprietário, né? Ainda vinculado ali, preso. E ela disse para a amiga, não leva esse relógio. Não leva. Não leva. Aí a amiga não entendeu muito. Mas por quê? Por quê? Ela falou assim, porque... Você vai levar o dono do relógio. Você vai levar o dono. Você vai levar de brinde. E o dono de brinde. E a gente sabe que isso é possível. Porque o espírito muitas vezes fica naquela casa, sentado naquela cadeira, né? E eles vêm às reuniões e colocam para nós, puxa, alguém está querendo, né? Eu cheguei lá e tinha uma pessoa na minha cadeira de balanço, né? Então, a gente sabe que isso é possível. E é mais ou menos, né? Não é exatamente a mesma condição, mas o mecanismo de geração das condições é mais ou menos o mesmo, né? O objeto é inanimado, o ponto de apoio ele não tem poder por si, nenhum poder. Aquele relógio não tinha nenhum poder de desequilibrar o lar daquela pessoa. O que vinha carregado de energia... O brinde o brinde do relógio exatamente. Poderia desequilibrar o ambiente, né? Agarrado no relógio é porque ele tinha apego. Né? E ele poderia, de fato, numa brecha, numa abertura daquela pessoa, ele influenciar negativamente ou perturbar a harmonia daquela casa, daquele lar. Então, a gente viu aqui, nesse primeiro momento, né, que a gente, falando, né, dos rituais, que eles, de fato, eles não têm nenhuma... não são importantes, mas quem os faça, a gente vai respeitar, porque eu acho que essa é a nossa postura de respeito, mas a gente sabe que a gente não
É aquela história, né? Eu vou passar o Réveillon na casa de alguém, vai ter lentilha. Eu adoro lentilha, eu não vou comer. Não posso comer lentilha hoje porque essa lentilha. E são manifestações culturais, como ele isso aí, disse. Exatamente. E a gente faz parte da cultura como um todo, né? Exatamente. Assim, tanto o Natal como o Réveillon, eu procuro sempre fazer a mesma receita, não por acreditar nisso, que tem que fazer, mas é muito mais para se criar lembrança. Aquele prato que você come, nossa, aquele gosto do Natal, é muito mais por isso. Até porque dentro dessa cultura existe um regionalismo também. Porque eu só escutei pela primeira vez na vida, no dia como ele explicava, quando eu cheguei aqui, no Rio de Janeiro. Porque no Nordeste minha mãe fazia o bico no Natal e no Réveillon. Então, assim, eu comi por muitos anos da minha vida. O bicho ciscando e vocês comendo. Ciscando para trás. E é dos grandes ainda, né? A gente nunca teve isso. Então, a gente terminava fazendo aquela receita, só a receita no final de ano para te trazer a lembrança. A memória afetiva. Porque realmente tem coisas que a gente só come no final do ano, né? E aí acaba sendo uma coisa. Amanhã vai ter arroz com lentilha lá em casa. Pois é. Mas por quê? Porque é comida de ano novo. Exatamente. É comida de ano novo. E com a memória vem as lembranças dos tempos felizes, Afetiva, da família reunida, dos anos que foram mais difíceis, né? Então, vem tudo junto, né? Não é a questão de que se não fizer isso, se não fizer a lentilha, eu não vou ter prosperidade. Das pessoas que já fizeram Lá também vai parte ter. daquele núcleo, daquele grupo, e que já voltaram para o mundo espiritual, ou já hoje, por algum outro motivo, não fazem parte da família, ou estão, você, sua filha que está lá, que mora em outro país. Então, vai trazer, vai cozinhar alguma coisa, vai fazer, ih, Carolina adora isso, não sei o quê. Né? Então, isso realmente faz parte mais da nossa cultura. A gente falou disso. E o adeus ano velho, gente? Como são os nossos balanços de final de ano? Será que a gente faz muita promessa para o ano seguinte? No dia 2 eu começo a dieta, porque dia 1º não pode. Dia 1º é enterro dos ossos. Né? Será que a gente faz muita promessa? Será que a gente faz promessas para o ano seguinte sem fazer análises do ano que passou? O que vocês acham? O que é mais importante? Fazer as promessas ou as intenções para o ano seguinte e nem pensar naquilo que a gente realizou, não realizou, realizou e não deveria ter realizado. Podia ter realizado e não realizou. O que vocês acham aí, Cristina e Marina? Bom, aí uma questão pessoal, né? Aí não é a doutrina espírita, é a Marina que está falando. Eu acho fundamental parar e pensar. Pensar no que aconteceu. Balancear tudo. Não que eu vá conseguir mudar tudo aquilo que eu acho que tem que mudar, até porque não é fácil. Mas pelo menos a gente tentar entender para aquilo que deu certo e para aquilo que não deu, por quê que o que deu certo deu, para a gente continuar, e o que não deu certo, o que a gente precisa fazer para aquilo mudar de alguma forma. Se vai conseguir ou se não vai, a gente não sabe, mas eu acho muito mais importante do que fazer as promessas para o ano seguinte, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente não tem esse poder todo sobre o futuro, né? A gente pode até projetar, como a gente sempre fala, quer saber do teu futuro, é só olhar para o teu presente e para o teu passado. Mas a gente não tem o poder de fazer o futuro ser daquela forma que a gente idealiza, até porque nem sempre a forma que a gente idealiza para o futuro é a forma que está programada para nós. A gente não sabe por que a gente está nesse planeta, a gente não lembra, porque a verdade é que a gente não lembra. A gente tem uma vaga noção pelas coisas que acontecem na nossa vida. Mas então é muito mais importante a gente refletir, porque é com a reflexão que a gente alcança as mudanças que a gente precisa, do que ficar projetando algo que a gente não sabe se está na nossa programação acontecer para nós. Então, vai deixar de tentar? Claro que não vai deixar de tentar, porque a gente está aqui para isso, né? A resiliência, ela existe, e eu gosto muito aqui, ó, hoje eu vim com essa camisa de propósito, né? Que é isso, primeiro, resiliência, resumindo, capacidade de administrar problema. A gente precisa ter, porque a gente vai sempre ter os problemas.
né? Eu ouvi uma coisa do Antônio Carlos na semana passada que não vai nunca mais sair da minha cabeça. Ele falou, nós temos 3 pontos na nossa vida que são os 3 pontos mais importantes que sustentam a nossa vida. Encarnados, obviamente, né? Vida material. Saúde, família e dinheiro. Sempre vai ter alguma coisa capenga. Então a gente tem que pensar muito bem o que a gente pede para a nossa vida. Porque nós não estamos aqui para ter os 3 em perfeito estado. Né? E isso, é claro que isso é uma coisa simbólica, mas é uma coisa para fazer a gente pensar. No planeta que a gente vive, a gente não vai encontrar perfeição e felicidade suprema. Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, pensar, e isso não é fácil, eu sei que não é, esse ano, eu estava até falando com o Davi um pouco antes de começar, eu falei assim, esse ano foi um caixote atrás do outro. Né? Quando a gente achava que botava a cabeça para fora, vinha outro caixote. Vinha outra onda. Vinha outra onda. Mas assim, o que a gente faz? Senta, chora? Ou continua tentando? Ou continua agindo? É o lema Dory, né? Então, a Dory. Continue a nadar. Vamos embora, vamos ver o que dá. Porque aí entra a história da fé. Né? Porque assim, eu não sei. Se eu ficar procurando, achando, provavelmente eu não vou achar motivo para todas as coisas que aconteceram numa sequência tão curta de tempo. Mas quem está comigo sabe. Você falou da fé e você citou aí o Antônio Carlos, né? E eu lembrei que recentemente eu vi uma entrevista com o pastor Caio Fábio e ele falou uma coisa que me marcou muito também, que a fé é a esperança ativa. Né? E é real, né? A fé é a esperança ativa. Né? Não é a esperança ativa. Eu tenho fé. Eu acredito e vou além. Isso. E sigo e caminho. Porque a fé não é alguém vai fazer isso por mim. Ah, porque isso vai acontecer na minha. Não, a fé é assim. Gente, tá dando um monte de coisa errada. Mas eu sei que quem está me olhando sabe por que isso tudo está acontecendo. E eu confio nessa pessoa. Então vamos seguir. Porque vai dar certo. Eu sempre digo, mas eu tenho que ver o aniversário, sabe aquela coisa? Está envelhecendo assim, mais um ano da tua vida do que tu fez. Então, assim, me pega, refletindo sobre isso, é sempre aquela semana, não digo só um dia, mas aquela semana que vai chegando perto do aniversário. Isso é mais um ano na tua vida. E o que tu fez? Eu também. A virada do ano, para mim sempre foi só uma noite festiva. Mas nunca se colocou essa noite, ou que alguma coisa diferente, alguma coisa novo. Mas é isso, não é amanhã. Não é amanhã, Não é amanhã, não é um passe de mágica. É o que a gente vai fazer para que as coisas comecem a mudar. A gente não sabe se vai mudar para melhor porque a gente acha que é melhor. Porque o que a gente acha que é melhor, de repente, não é o melhor pra gente. Eu vejo muita gente acha que essa noite ela tem que ser muito festiva, muito animada. Porque se ela for muito animada, o nome vai ser muito bom. Tu vai, é outra crendice. É outro crendice. Então, te prepara que quando vai ser bom. A orientação é que essa reflexão seja diária, né? Que ela você até que ele falou, é que a gente, nesses dias que são marcos, que marcam, na verdade, mudanças no tempo de vida, né? Que é o ano novo que começa. Não vai acontecer nada, amanhã é mais um dia que eu vou acordar, né? O aniversário é outro marco. São marcos que nos chamam mais a essa reflexão, que deve ser diária. Os espíritos aconselham, né? Que ela seja diária. O que é que eu fiz? 19? Exatamente. Que a gente, São marcos que a gente simplesmente põe. Antes de dormir, nós deveríamos todos os dias. O ano novo, o aniversário, qualquer um que seja. Né? Mas as pessoas aqui, quase todo mundo que é frequentador assim, da casa, usa, frequenta a casa mesmo com essas pessoas. Acho que todo mundo aqui se analisa dessa forma e constantemente, né? Porque já está ativo no espiritismo há
algum tempo, né? Então, assim, justamente a gente só marcou, fez um marco na nossa cabeça, que é o ano novo, e vira também em janeiro de novo, de novo. E agora? Mas já é uma constância na nossa vida essa autoanálise. Eu acredito que você julga o universo. Ela deve ser, pelo menos. Deve se esforçar para fazer. O próprio Emmanuel falou isso na mensagem de abertura. Exatamente. O Emmanuel fala isso. É um momento para você repensar. A doutrina, como todos. A doutrina ela fala para a gente todo, para a gente prestar na gente, para a gente se ver. Né? Eu acho que o espiritismo também atrai muita gente que se cobra bastante. Né? As pessoas que se cobram muito também estão aqui. Quem se cobra muito está sempre se analisando, às vezes em excesso, se criticando em excesso, mas está se analisando, está procurando ver como as coisas andam e se recomendar para as coisas melhorarem. Com fé, né? Porque a gente pode estar brilhando, fazendo o que a gente acha que tem que fazer e dá tudo errado, né? Ou não. Ou não. Ou não é errado. Não é errado. Tem um ditado judeu que, às vezes, eu lá nos vídeos que eu vejo, às vezes, um rabino lá falando, e agora eu li, então, tem muito conhecimento. Então, a frase que eu adoro, que é o que ele falou: quando os homens manipulamos, Deus ri. Né? Sim. Entendeu? Então, justamente, e até justamente é isso, está dando tudo errado, porque o caminho é por aqui, pode ficar tranquilo, o caminho é por aqui. A vida é isso aqui, é passageira, são várias outras, e a vida real não é essa. Não existe deu tudo errado e deu tudo certo. Exatamente. Como ela falou, no mundo que a gente está de provas e expiações, não tem esse absoluto para um lado e para o outro, né? Você fazendo as coisas pro bem, você querer prejudicar isso aí. você querer fazer maldade, você querer isso aí. tá tudo ok. E aí entra a resiliência, quando a gente acha que na nossa concepção está dando tudo errado, porque nós projetamos algo para a nossa vida, que não é, de repente, não é exatamente o que está nos nossos planos, mas porque a gente vive no mundo da matéria, a gente fala, está dando tudo errado. Tá, e aí, como é que eu vou viver? Cadê a minha capacidade de seguir, de administrar? Beleza, riqueza e saúde. A gente não projeta, eu não vou sofrer mais um pouquinho aqui, porque de repente o outro ali está precisando mais que eu disso aqui. Não, a gente só projeta coisas maravilhosas. Gente. Agora, essas datas importantes, aniversário, ano novo, elas são importantes porque são marcos de novos ciclos, de novos recomeços, como disse o Emmanuel, né? E o recomeço sempre te dá um ânimo, né? Te dá a esperança, né? Porque o recomeçar, o que é a esperança de que as coisas podem ser diferentes, né? Que existe uma possibilidade. Eu estou tendo uma nova chance. Isso, né? Então, assim, é legal isso, porque até para o nosso psiquismo, né? Para a nossa mente, te dá um aspecto positivo, né? Te dá uma revigorada, uma reenergizada, né? Porque o recomeço, a renovação é uma coisa boa, uma coisa sempre boa, né? Eu acho que essas datas, a Cristina falou, essa questão das datas, me vem em mente o seguinte, o que normalmente, ao longo do ano, nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, no nosso cotidiano, que a gente se perde um pouco e não segue essa recomendação de Santo Agostinho, que deve ser diária. Né? Como é que foi meu dia hoje? O que eu fiz de bom? O que eu deveria ter feito e não fiz? Né? Eu prejudiquei alguém? E o mais importante, como é que eu vou fazer amanhã? Isso é o mais importante. Você falou isso de outro jeito, né? O mais importante é isso. Como é que eu vou fazer amanhã? Qual é o meu plano para amanhã, né? Esse novo ciclo, porque a mudança do dia é uma mudança de ciclo também, né? Não deixa de ser também um recomeço. Então, assim, a gente vai pensando, né? A doutrina espírita é maravilhosa, né? Ela é muito libertadora. Ela é muito racional mesmo. Ela traz muitas certezas, porque ela traz um direcionamento muito seguro, né? É tão lógico tudo isso que a gente está pensando junto aqui, né? E os espíritos trouxeram e nós estamos só repensando juntos. Todo mundo já estudou isso aqui, né? Os internautas, muitos também, provavelmente, né? Alguns poucos talvez não tenham nunca visto, né? Nunca ouviram falar disso, das crendices, dos talismãs, dos amuletos, do ponto de vista da doutrina espírita. Então, é muito libertador. Muito libertador. É interessante que a gente está falando disso, a Deus Ano Velho, então a gente reforça aqui a mensagem de Santo Agostinho do Livro dos Espíritos,
né? Que há momentos também, são aqueles momentos de sacode que a vida nos dá, que são momentos também que nos fazem repensar, né? É num momento de dor, num momento de desafio, de uma perda de alguém, de um desafio de ordem financeira. Nesses momentos, invariavelmente, mesmo que a gente tenha que resolver tudo, a gente vai pensar. A gente vai ter aquele momento de reflexão. Nesses momentos de semana de aniversário, eu também tenho esse hábito, porque é aquele ano, né? Nossa, mais um ano que eu estou aqui, que eu rodei em volta do Sol, junto com o planeta, né? Então, assim, que conquista na minha vida como encarnado. Eu consegui fechar mais um ciclo, tive mais um ano de oportunidade, e mais um ano de oportunidade está se abrindo para mim. Porque enquanto a gente está, nós como espíritos imortais, a gente vai ter sempre aquela coisa, eu sou espírito imortal, né? Tudo bem, vou resolver depois. Mas não, a bênção da encarnação é tão importante para nós. Então, cada dia, como a Cristina falou, cada ciclo diário é uma oportunidade. Cada ciclo, né, em torno da nossa data de reencarnação é importante. Essas datas festivas que nos fazem refletir, né? E olha que, óbvio que a gente sabe que não é coincidência, a gente comemora o nascimento de Jesus, entrando nessa vibração, nessa conexão com Jesus, com a sua mensagem, com sua vida, com seu evangelho, com seu nascimento, que traz tantas coisas, tantos símbolos importantes para nós, e logo ali, uma semana depois, a virada do ano calendário para nós. Né? Ainda envolvidos nessa psicosfera de pensar em Jesus. Gente, alguns espíritos falam que Jesus se aproxima. Jesus não se afasta, a gente é que se afasta. Nós é que nos abrimos para perceber mais de perto a presença dele. Exato. E enquanto a André estava falando, me veio à mente aqui que o próprio Natal é uma oportunidade. É como se fosse assim, um momento de renovação de votos. Não existe isso nas relações, às vezes, nós vamos renovar os votos. Eu estava pensando que me veio isso. É como se fosse para nós cristãos uma oportunidade anual, pelo menos, já que a gente não faz essa renovação de votos diária como deveria ser, de nós ratificarmos, renovarmos, né, o nosso vínculo, os nossos votos de vínculo com Jesus. E como a gente se sente bem nesse período, né? Embora muitas vezes, eu fico triste porque é uma época. Não, a gente se mobiliza, né? A gente fica mais bondoso, fica mais ligado, né, naquele que passa fome. Né? Nós espíritas temos esse trabalho contínuo, né, de tentar minimizar as dificuldades de ordem material também daqueles que precisam. Mas não que nós sejamos melhores, mas é que faz parte, é o nosso lema, fora da caridade não há salvação, né? Mas é também essa oportunidade de renovação, é um novo ciclo também, né? Mais um aniversário, a gente sabe que o aniversário, essa data é simbólica, né? Ela foi instituída simbolicamente. Não foi exatamente nesse dia, e isso não tem a menor importância, né? Isso não faz a menor diferença, mas nós elegemos, né, os cristãos, um dia para simbolizar justamente esse renascer do Cristo na Terra, para cada um de nós, todos os dias. As nossas mensagens do Sema de Natal são sempre nesse sentido. Cada ano de um jeito, mas falando que o Natal represente mesmo esse renascer do Cristo em nós. Que a gente possa buscar isso. E o Ano Novo seja o quê? O renascer da esperança, o renascer da vontade de fazer diferente. Aquilo que eu vinha fazendo e eu achei que não está dando muito certo. Que se eu continuar fazendo do mesmo jeito, o resultado vai ser igual. Então, se eu não estou satisfeito com isso, com aquilo outro, eu preciso mudar alguma coisa. Não é o outro que vai mudar, concorda? A gente, de novo, a gente às vezes, não estou satisfeito, mas eu preciso fazer diferente. Você mesma está falando dos seus desafios desse ano. Com certeza, muita vezes assim, não, eu preciso pensar aqui o que eu posso fazer de diferente para ter resultados diferentes nessa mesma condição, nesses mesmos desafios.
E a gente aqui já tem alguma idade, né? Fora o Mangus, que é novinho. Ele lá, o jovem está lá, na verdade. A juventude espírita está ali no GCAT, né? A turma do balcão para cá já tem um pouquinho mais de experiência. Ele também é experiente. Hoje pela manhã, eu estava pensando o que eu vou pedir amanhã. E aí eu pensei, eu vou pedir oportunidades para melhorar. Imediatamente eu pensei, Deus é misericordioso, a espiritualidade é benfeitora. Eu tenho certeza que isso vai surgir no meu caminho, no meu princípio, e eu vou ter oportunidade de melhorar. E aí, imediatamente veio outro pensamento. Né? Isso faz tudo. Que mérito, Antônio. Você deve provocar a oportunidade. Você deve trabalhar para que essa oportunidade de melhoramento surja na sua vida. Foi uma série de pensamentos. E aí veio outro pensamento, que aqui foi dito, né? O que a doutrina espírita trouxe. Para mim, a doutrina espírita trouxe liberdade. É isso mesmo. Desancoramento total de tudo. Se existe o livre-arbítrio, se eu sei que o meu destino final é a pureza, não importa quando, não é? Então, o objetivo está alcançado. Como é que eu interpretei? Eu digo o seguinte: façam os planos que vocês quiserem, tracem os seus caminhos da forma que quiserem, porque a vontade é minha. Eu discordo. Se cada um de nós tem a essência divina dentro de nós somos ele. Num estado muito bruto. Tá? Então, é a minha vontade, né, como diz o nosso amigo Leão da Libera, é a minha vontade que vai fazer com que eu busque as oportunidades de melhorar em 2025, porque eu tenho essa liberdade. Entendeu? É isso. Aí parei de pensar e pedir qualquer coisa e falei, deixa que eu vou fazer isso. Deixa que a vida segue, né? Eu Mas vou fazer. cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido. Com certeza Isso. Tomara, né? Deus também. É porque a gente não tem dimensão dos planos. O que os evangelhos dos planos de Deus. Que na verdade não são planos de Deus. São as respostas, são as reações de acordo com as nossas ações. Então, eu acho que a gente não tem noção da nossa real necessidade. Nós somos as crianças pequenininhas brincando de brinquedinhos, carrinhos, e chorando pro papai, que agora quer isso, quer a varanda e tal. A gente não tem noção real do que Até porque, enquanto a gente está aqui, a gente não tem nenhuma memória do que a gente foi. Então a gente não tem noção daquilo que a gente precisa. O Paulista está contando que os Espíritos nos disseram, nos afirmam e nos confirmam diariamente que nós somos os arquitetos do nosso futuro. Exatamente. Eles dizem que
Eu não sou uma marionete. Exatamente. Eu sou aquele que vai promover Exatamente. o resultado que eu vou recolher amanhã. Porque senão eu não sou livre, eu perco a minha liberdade e vou ficar sentado, agarrado numa crença, se ela não for, achando que vai cair do céu. E nem sou responsável pelas minhas atitudes. Exatamente. Agora, tem um sentido Eu sempre vou também... terceirizar a culpa, né? Ninguém mais é culpado, não. Tem um sentido também, que tem a ver com o que ela falou, que eu não lembro quais foram os meus planos com Deus na minha encarnação. Nesse sentido, sim. Então, é assim que eu entendi também. Planeja, mas não é uma coisa absoluta. Não é exatamente o que você... Não, mas eu estou fazendo tudo certinho, isso é. Eu estou fazendo tudo certinho, é isso aí. Mas mesmo que eu programei, eu posso mudar, a gente sabe disso. Tem inúmeros exemplos, né? Mesmo que está programado para vir para mim, eu posso mudar. Pela minha atitude, pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas. Até o que eu tenho que pagar, eu não preciso pagar pela boca, eu posso pagar pelo amor. É isso aí, mas o nosso livre-arbítrio, do meu ponto de vista, é tudo limitadinho por conta desse tipo de coisa. Eu acho que o meu livre-arbítrio é como... Ele é em expansão, é uma liberdade Sim, tudo bem, expansão contínua, mas hoje... Em expansão contínua. De vez em quando a gente tem uma trava, né? Mas, de uma maneira geral, ele vai falar... O livre-arbítrio, todo mundo tem o livre-arbítrio, que vai escolher um caminho que quer seguir. Mas é aquilo que falou. Os dois são certos. Você tem a liberdade, o seu livre-arbítrio, você escolhe um caminho, mas não necessariamente você vai chegar naquele objetivo que você está mirando. Às vezes o seu livre-arbítrio, você escolhe um caminho, mas na verdade você vê lá na hora, vai fazer uma curva, e você vai para o outro lado. O resultado vai ser totalmente diferente. Eu posso ter escolhido igual. Entendeu? A gente não sabe como vai escolher, a gente escolhe errado. A gente tem um livre-arbítrio, a gente mira, não sempre vai dar certo, porque também pode dar certo, pode dar certo, pode dar errado. Eu sempre acho que dá certo, né? Na verdade, sempre dá certo. Porque depende do ponto de vista, né? Olha só, a gente está chegando no finalzinho agora, e uma coisa que eu quero, assim, depois eu vou passar a palavra para a Cristina e para a Marina, é que a gente coloque, né, eu achei interessante o Richard de colocar isso no final, porque você falou assim, eu estava pensando no que eu ia pedir, né? E era uma coisa que a gente, exatamente como a gente deveria, era a nossa ideia de como terminar essa roda de conversa, né? Quais serão as nossas intenções, né, como espíritas? Né? Será que a gente precisa pedir? Será que a gente precisa, né, fazer promessas? Aí a gente vem a passagem do Evangelho. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. A gente precisa pedir. O Pai Nosso começa pedindo, né? Dai-nos. Então, a gente pede, não tem problema. São aqueles 3 momentos da prece. Louvar, pedir e agradecer. A gente pode pedir. É lícito pedir. Mas a gente precisa não só pedir, se comprometer. Aí eu passo a palavra para a Marina, para a Cristina, para elas também encerrarem. E ouvir a resposta. E se comprometer com a resposta. Né? Porque às vezes a gente pede, a resposta vem, a gente não quer nem enxergar, não se compromete, nem com o que está pedindo, nem com o que está recebendo. Então é muito importante esse engajamento, né? A intenção, acho que é a melhor palavra. A intenção. Qual é a minha intenção para 2025? E, provavelmente as nossas intenções são semelhantes. O ser encarnado ele tem a tríade, né, de condições a enfrentar, né, a edificar. Então, essa falta de percepção das respostas é impressionante como acontece toda hora. Toda hora. A resposta vem, mas a gente não percebe. A gente tem que pedir, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu ia falar isso, os ouvidos de ouvir. Achando que já sabe o caminho. A gente pede porque a gente marcou aqui. Qualquer coisa diferente disso. Normalmente a gente já pede a resposta que a gente quer. Exatamente. A gente direciona, né? É natural, olha só, é natural. Né?
que a gente vem exercitando é ter esse olhar abrangente, né? Esse olhar mais perceptivo. Assim. Isso é a mediunidade. Marina? Bom, eu quero deixar um desejo para todos nós de resiliência. É sério. Porque todos nós precisamos, uns mais, outros menos, em maior intensidade ou menor intensidade, mas todos nós precisamos da resiliência, porque a gente precisa estar pronto para, eu não gosto de falar enfrentar, não, mas para administrar, para lidar com aquilo que chega para nós. Porque se chegou até nós, tem duas coisas ali. Primeiro, a gente precisa daquela situação para aprender alguma coisa. E segundo, é porque a gente é capaz de suportar. Porque senão não chegaria para nós. Então, o meu desejo para mim mesma e para todo mundo, e aí eu quero deixar essa reflexão para vocês, é que nós sempre busquemos lembrar da resiliência. Nada chega para nós que a gente não precise e que a gente não suporte. É isso. Nessa resiliência, né? E nós não esqueçamos a irmã Maria Angélica em todas as psicografias dela, todas as mensagens psicofônicas dela. A gente não esqueça que Jesus está o tempo todo nos sustentando nos nossos desafios, nas nossas dificuldades. O tempo todo. Então, que a gente lembre dele, que a gente faça de todos os dias do ano 2025 um pequeno Natal a cada dia. Esse pequeno renascer de Jesus para nós, nas nossas dificuldades. Isso dá muita força para nós, a gente sabe. A gente já passou pela dificuldade, bastante na vida a gente vê também da gente pensar, falar, se vincular pelo pensamento de Jesus e a força vem. A gente às vezes não sei nem de onde eu tirei forças, né? Da gente, mas com a ajuda do mestre. Eu vou, para a gente encerrar, hoje a gente não vai fazer um passe, a gente somos poucos aqui, na hora da prece a gente vai botar a luzinha e aí a gente vai fazer essa intenção. E eu vou ler aqui uma mensagem que a gente recebeu, foi recebida na reunião mediúnica, que no dia que a gente recebeu essa mensagem eu falei para a Marina, Marina, eu vou ler essa mensagem lá na última palestra do ano. Renovação, renovação. Eis-me aqui diante de tua amplidão, rumo ao infinito, a caminho da perfeição. Aqui estou nesse conflito, treva e escuridão, aprendendo o equilíbrio do pensamento e da emoção. Renovação, que tudo movimenta, que tudo sedimenta, rumo ao infinito da imensidão. A gratidão no coração alenta minha alma com refinada emoção. Que em cada ciclo que termina, possamos ver a semente que germina, uma felicidade incalculável do coração afável que compreende o inefável. Mensagem do Espírito Cristóvão, recebida no dia 10/12/24, aqui no GECAT.